foram inspirados por Deus para trazerem a sua palavra até nós através da Bíblia. E Deus também, Ele usa compositores, cantores, para através de louvores trazer a palavra dele para nós. E essa canção que eu vou cantar agora, ela fala profundamente ao nosso coração, fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Eu queria que você agora curvasse a sua cabeça, você deixasse o Espírito Santo falar ao teu coração através da letra desse hino, em nome de Jesus. Saber que Jesus está logo ali. Fala para o teu irmão que está do teu lado, Jesus está logo ali. Queridos, todos nós que estamos aqui nessa noite, constantemente ou não, pensamos sobre o cumprimento da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Promessa essa de que após essa etapa da vida terrena, que é rápida e passageira, não se engane, estaremos vivendo para sempre com Ele uma nova terra, terra isenta de dores, isenta de tormentos, isenta de lutas, de infortúnios e desgraças. E se nós, eu e você, presos nesse mundo, e se nós, eu e você, até mesmo desejando viver temporariamente aqui, às vezes a gente fala que está chegando a hora e a gente fala assim, não, agora não, eu quero ver meus filhos casarem, eu quero ser avô, quero ser avó, né? Então, se nós, que ainda que estejamos presos nesse mundo e temporariamente aqui, anelamos, desejamos pelo dia da volta do Mestre, quem dirá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou no Calvário, que pagou um alto preço para nos libertar do império das trevas e nos transpor para o reino do seu amor, pela fé e pela sua graça. E que muitas vezes a Bíblia relata que Jesus compara a sua igreja como o corpo de Cristo, como a noiva amada do Senhor. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de tantos e tantos casamentos os quais eu tive o privilégio e a oportunidade de celebrar. Quantas pessoas estão aqui que eu celebrei o casamento? Levanta a mão. Bastante gente, né? Tem mais por aí, se Deus permitir, né? E eu me lembrei que nada se compara àquele momento na vida dos noivos, quer seja no cartório, quer seja no cartório, no religioso, quer seja num salão de festas, ou numa festa, ou numa simples e singela recepção. Aquele dia é um dia muitíssimo especial. Nós percebemos na face dos noivos, da realização dos sonhos, a emoção de terem chegado até aquele dia, onde um se entregaria definitivamente ao outro, não simplesmente fisicamente, mas numa aliança eterna de amor. E aí eu fiquei imaginando a expectativa de Jesus ao encontrar as nossas vidas arrebatadas como sua igreja, como sua noiva adornada, amada, e ter essa noiva em seus braços para protegê-la e para estar eternamente com ela. Jesus está
está ansiando por esse dia. Mas eu quero dizer para você e para mim, nessa noite tão abençoada, que Jesus, Ele já fez a parte dele, para que esse reencontro entre Ele e a sua igreja, entre Ele e a sua noiva, que somos nós, se concretizasse. Ele já fez tudo, Ele já fez a parte dele. Nos lembramos das últimas palavras de Jesus nessa terra. Ele estava crucificado, seu corpo totalmente flagelado, o seu sangue já estava praticamente todo vertido por amor a todos nós, e ele balbuciou as últimas palavras dele, que foram assim: Pai, tudo está consumado. E ele inclinou a cabeça, e ali ele entregou o seu espírito. Deus poderoso, amado. Foram as últimas palavras dele. Ele já fez tudo para que esse momento acontecesse. Ele fez muito bem, com perfeição, a sua parte na história do arrebatamento, da redenção da igreja. Mas nós, eu e você, nós precisamos continuar a fazer a nossa parte. Todos os dias. Assim como Deus é Deus todos os dias. Nós temos que fazer a nossa parte para desenvolver essa salvação que Cristo conquistou. Mas nós temos agora que fazer a nossa parte de alcançá-la. Todos os dias. Assim como Deus é Deus. Todos os dias. E Ele diz em Mateus 24, não se abre não. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Ninguém sabe. Se algum profeta chegar, olha, vai ser tal dia, olha só, é falso profeta. É falso profeta. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele deixou os sinais esses que já existem há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas. Estão piorando, sim, mas ninguém sabe, nem Jesus sabe. Se Deus não revelou, nem a Jesus vai revelar alguém aqui nessa terra? Claro que não. Então é preciso que nós tenhamos em mente que não alcançaremos a nossa vitória, e essa é a nossa verdadeira vitória: alcançar a nossa salvação. A vitória não é ser curado, a vitória não é ter um bem, a vitória não é estar de pé, não. A vitória é alcançar a salvação. Essa é a verdadeira vitória. E para isso, precisamos com diligência, com atenção, nos aportar a alguns preceitos obrigatórios, alguns preceitos definidos, não pelo pastor Paulo ou pela liderança da igreja, mas pelo próprio Deus. O primeiro deles, entre outros, vou citar alguns, mas tem outros. Talvez um complete o outro, e em tese a gente vai falar sobre todos, mas apenas nesses. O primeiro é a santificação de vida. Porque a palavra diz, e a gente conhece, está lá em Hebreus 12, 14, Pedro precisa abrir: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Eu não posso me iludir. Você não pode se iludir. Você não pode se enganar, nem criar achismos, porque isso já está definido por Deus na sua palavra. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Essa santificação, queridos, ela inclui o meu interior, a minha mente. Coração, é mente. Quando você vai ler coração aqui na Bíblia, quer dizer sobre a nossa mente, que é o centro das nossas emoções, reações, escolhas, é a nossa mente. Então essa santificação, ela acontece no nosso interior, na nossa mente. O nosso culto
racional. O que é o culto racional? É todo dia, toda hora. Você está lavando louça, você está pensando em Deus. Você está pegando o BRT, você está pensando em Deus. Você está lá suspenso no BRT, né? Às vezes em Costa Rica, você está pensando em Deus. Você está dirigindo o seu carro, você está pensando em Deus. Esse é o culto racional, estar ligado. Santificação de mente. Culto racional. E também fala sobre a santificação do exterior do corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando Deus ele fala para mim, olha, que nós precisamos nos santificar, santificação da nossa vida, ela fala da nossa vida interior e da nossa vida exterior. Então, queridos, nós, eu e você, precisamos nos converter naquilo que deixamos penetrar na nossa alma, que vem dos nossos pensamentos, porque nem todo pensamento que nós pensamos provém de Deus, assertivo da palavra de Deus. Tem coisas que são da nossa carne, tem coisas que são erradas, tem coisas que não exprimem a vontade de Deus, e nós temos que repreender esses pensamentos. Esse é o culto racional, essa é a santificação interior, repreendendo tudo que não vem de Deus na nossa vida. Precisamos viver assim. Precisamos nos converter naquilo que deixamos sair da nossa boca. Precisamos nos converter das palavras torpes, dos palavrões, das palavras de agressividade, das palavras chulas, vergonhosas. Isso é santificação. Precisamos nos converter naquilo que nós curtimos no celular, naquilo que nós reenviamos, as mensagens que nós enviamos. Precisamos nos converter disso, porque eu preciso viver em santificação na minha mente, no meu corpo, porque Jesus pode chegar a qualquer momento e ele precisa viver santificado, vivendo em santificação. Precisamos nos converter naquilo que vestimos e da forma que nós vestimos, porque esse corpo é do Espírito Santo. Não adianta você chegar aqui com uma saia com elástico aparecendo na tua coxa, porque isso não exprime o Espírito Santo que há na tua vida. Não adianta você vir para cá com uma roupa curta aparecendo nas tuas coxas, passando sensualidade para os homens, para os jovens, porque isso não exprime, não representa o Espírito Santo que está em você. Precisamos ter cuidado com as nossas vestes. A gente cansa de falar e tem pessoas que cansam em abusar. Parece que fazem um vírus de mercador. Esse lugar é um lugar santo, é um lugar de Deus. A tua vida é um lugar santo. Precisamos nos converter sobre os lugares que frequentamos. Porque nós somos chamados para vivermos em santidade. Não é que a gente não possa ir à praia, não é que a gente não pode jantar fora, almoçar fora, vai ter a confraternização dos varões, dia 4 de dezembro, né? Vai ser aonde, professor? Giló na Manteiga. Os homens estão convidados, tá? A pagar isso hoje também, tá? Qualquer coisa próxima ele. E também tem das mulheres, vai ser quantas mulheres? 18 de dezembro, vai ser aonde? Ih, repetiu a gente, olha lá. Que maravilha, saudade de lá na Manteiga, hein? Então, olha só, vocês são convidados. Qualquer coisa, fala com o pastor Fernando, o pastor Amaísa, vai ser benção. O Rodrigo Cláudio também, desculpa aí, tá? Precisamos nos converter. Outra coisa, queridos, não vai valer a pena o dia em que nós nos santificamos e aí outros dias nós vivemos totalmente fora da presença de Deus. Não adianta.
ainda que custe para mim, para você, vivermos fora dos padrões de status, de beleza, de estética desse mundo que jaz no maligno e que opera na vida das pessoas a transgressão à vontade de Deus. Então, ainda que tenha um preço eu me santificar, ainda que tenha um preço eu guardar a minha vida para o meu noivo, que é Jesus Cristo, é necessário, porque o que Ele prometeu para nós, e nós não fazemos isso por isso, fazemos isso por gratidão, mas o que Ele prometeu para nós é uma vida eterna com Ele, na presença dEle. Um outro tópico, um outro preceito que eu quero deixar para nós é não se apegar demais a essa vida, não se apegar demais às pessoas e aos bens materiais. Eu quero dizer para nós que tudo aqui é transitório. Tudo aqui é transitório. Até os cabelos do pastor foram transitórios. Né? É tudo transitório. Tudo vai passar. Nada é eterno, nada é para sempre. O nosso apego, a nossa confiança maior não pode estar depositado em pessoas, não pode estar depositado em líderes, e nem no ouro e na prata, que corroem com o tempo, mas precisam estar em Deus. A Bíblia diz para nós, e você conhece muito bem, eu vou ler lá em 1 Timóteo 6,9, não precisa ler, que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Queridos, ninguém aqui nasceu em berço rico, só o pastor Fernando. Ninguém aqui nasceu em berço rico. É provável que ninguém aqui seja uma pessoa rica, porque nós não temos essa herança de pai, de mãe. Então não busque riquezas para a tua vida, não busque isso, não esqueça de Deus nessa busca incessante, porque olha só, você vai cair em tentação, em armadilhas, desejos descontrolados, porque você pode até obter riquezas, mas você vai ter que manter essas riquezas, e aí é que está o problema. Se contenta com o que Deus te dá, tenha sobriedade, tenha critério na tua vida, seja feliz com aquilo que Deus te dá. Nós temos tudo para ser felizes. Você tem tudo. Tem pessoas que têm dificuldade em se sentir feliz com pouco. Seja feliz. O Senhor é contigo. O Senhor é teu sustento, é a tua força. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para a gente é que nós não podemos deixar de praticar o perdão. Para ingressar no reino de Deus, naquilo que o Senhor Jesus preparou para nós, é preciso praticar o perdão. Talvez esteja no teu coração hoje uma angústia, uma amargura tão grande, que impede até você de ter uma relação estreita com o Espírito Santo. É preciso que você perdoe. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo que eu preciso, que eu vou perdoar. Perdão não é sentimento, meu querido, minha querida. Perdão é atitude. Você perdoa, Senhor, eu perdoo esse camarada difícil, eu perdoo essa mulher difícil, eu perdoo meu vizinho que queima mato todo dia quando eu estendo roupa. Eu perdoo, Senhor, aquele vizinho que faz os cachorros fazer aquilo na minha porta. Eu perdoo. É uma atitude. E nem
temos que enxergar as coisas com olhos maus. Porque tem pessoas que olham tudo com os olhos maus, inventando ofensas, imaginando maus sentimentos, e aquela pessoa está com o olho grande. Irmãos, o olho grande não é de Deus. Se eu tenho medo de olho grande, eu tenho que rasgar a Bíblia, porque eu estou negando a minha fé. Nós não precisamos viver esse tipo de medo, esse tipo de histeria, esse tipo de sacrilégio espiritual. O nosso Deus é quem nos protege. Ele é maior do que todas as coisas. Agora, nós temos que parar de olhar com olhos maus as coisas. E aquela pessoa ali, eu acho que ela não foi comigo. E aquela pessoa está com inveja de mim. E aquela pessoa está querendo me prejudicar. Você nem sabe. Eu já falei isso aqui várias vezes. Uma irmã que veio falar comigo: pastor, olha, fulano de tal está com inveja de mim. Eu falei: como é que você sabe que ela está com inveja de você? Não, mas ela, não, como é que você sabe? Deus falou para você? Você ouviu Deus falar? E outra coisa, se ela tiver, o que isso vai trazer de malefício para você, se você é de Deus? Se praga nenhuma vai ter efeito na minha vida, porque eu sou protegido por Jesus, pela presença dele, mesmo sendo falho, mas ele é fiel. Glória a Deus. Então vamos parar com isso, vamos viver em união, não deixe de praticar o perdão. A palavra de Deus diz que se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E diz ainda: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Apazigua, tenha paz. O príncipe da paz está contigo. Uma outra coisa importante, queridos, é não colocar a beleza corporal, o modismo, a vaidade na frente dos preceitos de Deus. Eu tive, alguns anos atrás, uma conversa com uma pessoa. Ela não é daqui não, porque aqui não existe essas coisas que eu vou falar aqui não. E ela me falou da frustração. Ela me falou de várias coisas. Estamos conversando. E ela me falou dos problemas de casa, eu trouxe algumas orientações para ela. E aí ela, no final, falou da frustração que ela sentia. Estava cheia de problemas financeiros. A prestação do carro, R$2.800 na época, estava sem pagar, atrasada. Os cartões de crédito, sim, tudo enrolado. E ela falou da frustração que ela sentia, deixando-a incapaz de participar com afinco da igreja, porque ela não conseguia dizimar. Aí eu pedi para ela sentar. Senta um pouquinho, conversando. Aquele meu jeito bacana. Eu falei: olha só, vai depender de esforço você sair dessa situação. Vai depender de negação, de comprometimento, de gratidão. Você está disposta? Ela: não, eu estou disposta. Olha só, o que você ganha comporta você pagar uma prestação de um carro de quase R$3.000? Comporta não, pastor. Então a primeira coisa, você vai ter que vender esse carro, comprar um carro mais simples. É porque lá no prédio as mulheres todas têm, você vai ter que se desfazer disso. Você vai ter que
deixar um pouco de usar os cílios postiços, as unhas postiças, cabelos postiços, aplicações de infiltrações estéticas. Você vai deixar de fazer tudo isso, porque aí você vai conseguir ser mais. Do jeito que você está, você não vai conseguir fidelizar, e você vai buscar mina atrás de mina. Isso gera até suicídio, isso gera até depressão. Então, primeiro, eu falei para ela, não vai ter que colocar Deus como o Senhor da sua vida, e não mais o seu corpo, e não mais a sua vaidade, e não mais o querer se equiparar às outras mulheres, suas amigas que você conhece, a obrigação de você ter que comprar roupa toda semana, trocar aparelhos toda semana. Porque quando nós elegemos o Senhor como Deus da nossa vida, nós somos libertos da insatisfação. Ele entra, a insatisfação vai embora, e a gente se sente satisfeito, alegres, felizes com aquilo que Ele nos possibilita ter, sem abrir mão dos seus presentes. Ela ficou muito chateada. Ela só não foi embora sem falar comigo por educação. Mas no dia seguinte ela me ligou: pastor, muito obrigado, eu vou seguir o seu conselho. Então eu quero dizer para nós que estamos aqui, não coloque a beleza corporal, não coloque o modismo, a vaidade, porque tudo isso é vaidade. Todos nós somos vaidosos. Eu sou vaidoso, você é vaidoso, mas não podemos deixar que isso venha burlar a vontade de Deus, o preceito de Deus na nossa vida. Nós temos que frear a nossa vida, nós temos que dar um passo atrás em tudo que o mundo tenta jogar para nós de consumismo. Hoje sai no celular 4, 6 mil reais. Semana que vem já sai um de 8. Aí você já quer esse de 8, já não quer mais o de 4. Poxa, mas eu não posso ser o de 4, compro de 1. No bazar, tem algum bazar lá. Mas, entendeu, irmãos? Queridos, não adianta você ter uma coisa ou ter várias coisas que vão aprisionar a tua vida, trazer infelicidade espiritual para você. Outra coisa, já estou quase terminando. Outro preceito que é muito importante: não deixar de honrar sua família. Não podemos e nem devemos. E se estamos fazendo, precisamos pensar sobre isso. Não devemos inverter os papéis cristãos que Deus nos mostra nas entrelinhas da sua palavra. Primeiro lugar, quem é? Está fraquíssimo, fraquíssimo. Primeiro lugar, quem é? Deus. Segundo lugar, quem é? Eu abro um parênteses aí, trabalho. Porque você quer família, sustente a sua família. Seja o provedor da sua família. Porque quem casa tem que custear as contas da sua casa. E não viver as coisas das coisas. Porque isso não é de Deus. Isso desonra a Deus. Então, primeiro é Deus, segundo a família, terceiro quem é? Está fraco ainda. É a igreja.
hoje, muitos lares, muitas famílias estão em crise dentro das igrejas, porque inverteram os papéis de prioridade nas suas vidas. Ora porque o trabalho tomou o lugar de tudo, ora porque a família tomou o lugar de tudo, ora porque a igreja física tomou o lugar de tudo. Mas eu quero dizer para nós que sem o equilíbrio bíblico, sem o equilíbrio do Espírito Santo, a conta vai bater. Alguém vai sofrer. A família vai ser afetada. Eu quero dizer mais. Não adianta culpar Satanás. Não adianta botar a culpa nos diabinhos. Eles não têm culpa nisso. Eles já estão derrotados, vencidos. Não adianta culpar os irmãos, porque cada um tem que impor os seus limites em amor, segundo a orientação. Cada um tem que impor os seus limites, até onde pode ir, até onde deve ir. Agora, quem tem a sua família, quem tem a sua esposa, tem que honrar. Eu tenho a minha princesa em casa. Eu não gosto de nenhum pet em casa, mas eu tenho uma gata. Eu conheço toda a trajetória da minha esposa. Eu sei desde quando ela é criancinha, tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, como ela também sabe de mim. Então, é desonroso, ainda que isso possa acontecer uma vez ou outra, por excesso de preocupações, mas é desonroso olhar para ela, ver nela uma mulher triste, melancólica, ver que ela entrou no banheiro e lavou o rosto e os olhos dela estão vermelhos, sem querer saber o porquê, sem querer me envolver com a dor dela, porque ela é a minha família. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Você conhece a história da sua esposa, você conhece a história do seu esposo. Vocês precisam honrar a família de vocês para ingressarem nos céus. Independente do talento que você tenha, independente do dom, independente do cargo, do ministério, da projeção, do grau de envolvimento que você tem na obra de Deus, é preciso respeitar o equilíbrio de Deus para a tua vida. Nós temos que respeitar e dosar as energias para que tudo, não só a família, trabalho, igreja, família, tudo seja feito o quê? Com ordem e decência. O que ele diz? Depois que fizeres tudo, ou tudo que tiver a mão para fazer, faça com ordem e decência. Não é só aqui na igreja, não. Aqui é um acabamento. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,8 que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé. E é pior que um incrédulo. Olha só. De repente você pode trabalhar pra caramba, sair de casa 4 da manhã, chegar 10 horas da noite. Não se envolve com a família. Não tem tempo para ver a família. Não tem tempo para fazer amor com a mulher. Tem tempo para nada, para passear. Está totalmente desequilibrada, totalmente desequilibrado. É necessário ajustar isso. Porque
Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, negou a fé. E é pior do que um incrédulo. A gente tem que levar isso a sério. É pior do que o cara que está tocando tambor. É pior do que aqueles que estão aí nas religiões. É pior do que o ateu. Conhece a palavra, mas não se converte à palavra. Nós não podemos. E aí, Mateus, ele fala uma coisa, Jesus, ele fala uma coisa tremenda, irmãos. Tremenda que a gente conhece. Diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui a vontade do meu Pai que está nos céus é que você cuide da sua família. Aí ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres, não limpamos a igreja, não varremos a igreja, não colocamos isso ou aquilo na igreja. E aí Jesus diz para eles claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós precisamos entender isso, irmãos. A Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Se nós formos fiéis à palavra de Deus, olha, haverá uma potência dentro de nós. Vamos ter não só um momento de louvor, de adoração, um momento em que vamos descortinar a palavra, um momento de êxtase espiritual, não, mas o Espírito Santo será notório todo momento, todo dia na nossa vida. E é isso que Ele quer. Então, observando esses breves tópicos, preceitos, eu quero fazer uma pergunta para nós. Como que está a nossa responsabilidade diante da nossa salvação? Como é que está a sua responsabilidade? Porque a Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Jesus, ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte para nós podermos ingressar. E eu quero fazer outra pergunta. Como está a nossa responsabilidade sobre a salvação da nossa família? Como é que está a nossa responsabilidade? Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. O que você fez com a minha filha, com a minha serva, que eu te dei em casamento, você não deu atenção, você não ouviu, você não namorou, você não cuidou. Olha, você, o que você fez com o meu servo, que eu te dei em casamento, mas que você também não cuidou, não honrou, se preocupou com tantas coisas e se esqueceu de honrar o casamento. Deus, Ele vai nos arguir em amor. E não vai adiantar depois culpar a Deus por termos ficado para trás. Assim como Adão culpou a Deus pela mulher que lhe dera. Quando Adão pecou, Deus vai perguntar o que pior, mas foi a mulher que subiu. Aí ele vai perguntar para alguns, por que você não subiu? Não, poxa, eu estava na igreja fazendo uma porção de coisa, e a tua mulher, não me preocupei muito não. E o teu marido estava no monte, estava em oração 24 horas na igreja. Não que isso seja pecado, não, tá? De Deus no monte. Oração. Sai da cantada, isso é de Deus. Sai da unção dobrada, amanhã, né? Amanhã, né? Qual horário? Sai da unção dobrada. 20 horas, né? Não, unção dobrada amanhã, 20 horas. Diga glória a Deus, a unção dobrada aí. Glória a Deus. Esse, ó, sentiu a potência aí. Você não falou nada, pastor. Não vi você falar nada. Aleluia. Mas olha só,
para Deus. Não adianta. Eu quero dizer para nós que vai valer a pena fazermos a vontade de Deus. Fala para o teu irmão que está do seu lado, vai valer a pena você fazer a vontade de Deus e entrar na vida eterna. Vai valer a pena você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, em detrimento das riquezas e das vaidades da vida. Vai valer a pena colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, eu nunca tive o desprazer de, ao ser convidado a celebrar um casamento, o noivo ou a noiva não vieram, não compareceram, desistiram, deixaram o noivo ou a noiva no altar, quase se casaram. Quero te pedir, não vamos dar esse desprazer a Jesus, porque o noivo está chegando para buscar a sua noiva, que somos nós, povo escolhido por Deus, o povo que Deus tem guardado, tem protegido, tem restaurado, o povo que Deus tem falado poderosamente nesses últimos dias. Nós temos tudo para alcançar a salvação. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer